Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre Apocalipse 12:9, porque tem algumas bíblias que falam que o maligno tem a capacidade de enganar a terra inteira, mas a passagem correta é que ele enganou a terra inteira. Eu vou estar lendo a Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 12:9, é o que diz: Foi expulso o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Na Bíblia de Jerusalém fala que ele é sedutor de toda a terra habitada, que seduz, que engana, igual ele fez com Eva no Jardim do Éden. A passagem correta é essa, que ele enganou a terra inteira. E como ele enganou a terra inteira? Em 1 Tessalonicenses 5:9, fala que Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. Portanto, não nos destinou Yahweh para a ira. Não nos destinou Yahweh para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por nosso Yahshua, por meio de Yahshua. Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. Só que o maligno fez. Tirou Yahshua. E tirando Yahshua, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Romanos 4:15. É o que diz. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. O que a lei produz é a ira. Tirando Yahshua, o que fica é a ira. E o que produz a ira é a lei. Desobedecer a lei. A lei de Moisés. Tanto é que se você ler Levítico 26, Deuteronômio 28, fala os castigos que vêm caso desobedeça a lei de Moisés. E em Levítico 26 tem lá a fome, a peste e a espada. E em Deuteronômio 28 tem algumas das pragas do Egito. E tanto é que não faz sentido, né? Porque se estamos na nova aliança, por que está no livro de Apocalipse a ira do Altíssimo? Não faz sentido, porque se estivéssemos na nova aliança, não teria ira no livro de Apocalipse. E o que produz a ira é desobedecer a lei de Moisés. Tanto é que no livro na Antiga Aliança, em Levítico e Deuteronômio, fala os castigos que vêm quando não obedece a lei. Vem a fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. Por isso que elas estão no livro de Apocalipse. Porque a maligna fez as pessoas desobedecer a lei, não, fez elas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim veio os castigos. A fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. E ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. Só que o maligno fez, tirou Yahshua e fez as pessoas ir após outro. O nome do Salvador, o nome do Altíssimo, não vem de Roma, vem do hebraico. Só que para descobrirmos o nome, devemos usar as consoantes vocálicas, que são as consoantes que têm som de vogais. Não se deve usar sinais massoréticos, porque sinais massoréticos mudam o nome. O nome do Altíssimo é Yahweh, e o nome do Salvador é Yahshua. A letra J só passou a ser usada depois do ano 1500. E esse nome Jesus, que está sendo invocado hoje, o nome Jesus ele vem do latim Jesus. E se você pesquisar o significado de Jesus, se você for no Google Tradutor e colocar do latim para o português, ou então pesquisar o significado de E e de Jesus separado, pesquise para você ver o que significa. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador vem do hebraico. O nome do Salvador é Yahshua. O nome do Altíssimo é Yahweh. 1 Tessalonicenses 5:9. Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. É o que o maligno fez. Tirou Yahshua. Tirando Yahshua fica a ira. Por isso que está lá. Tirando Yahshua, estamos na nova aliança pela fé em Yahshua. Tirando Yahshua, o que fica? Fica a antiga aliança, né? A lei de Moisés. E o que a lei produz é a ira. Por isso que está no livro de Apocalipse. Se lermos Atos 13, do 38 ao 39, fala que todo aquele que não for justificado na lei de Moisés será se crer em Yahshua. Atos 13, do 38 ao 39, é o que diz: Ficai sabendo, pois, irmãos, e por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados, com efeito de todas as coisas das quais não pudeste obter a justificação pela lei de Moisés. Somos justificados pela crença em Yahshua, pela fé em Yahshua. Tanto é que em Lucas 24:47, olha o que diz: E que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém.
em que seu nome verdadeiro, do hebraico, e não de Roma, só que uma língua fez, Apocalipse 2:9, enganou a terra inteira. Fez as pessoas irem após outra. Fez as pessoas caírem embaixo da lei e desobedecer, porque assim veio os castigos. Por isso que lá no livro de Apocalipse está a fome, a peste, a espada, as pragas do Egito. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. Estão na antiga. Por isso que os castigos da antiga aliança estão no livro do Apocalipse, porque quando desobedece a antiga aliança, vê esses castigos. Se lermos Gênesis, Gênesis 17:14, olha o que diz. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, essa vida será eliminada da sua parentela. Ele violou minha aliança. Aquele que viola a aliança de Al tem a vida cortada. O maligno sabe disso. Por isso que ele fez as pessoas caírem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vêm os castigos e a morte. Por isso que o maligno pegou todo mundo pela mentira. Apocalipse 12:9. Ele faz as pessoas caírem embaixo da lei e desobedecer. Êxodo 32:33. Olha o que diz. Êxodo 32:33. Todo aquele que peca com trial tem o nome tirado do livro da vida. Por isso que ele faz pecar. Êxodo 32:33. E ao respondeu Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Todo aquele que peca com trial tem o nome tirado do livro da vida. Por isso que ele faz as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim elas morrem. Por isso que ele pegou todo mundo pela mentira. Apocalipse 12:9. Apocalipse 20:10, é o que diz. O diabo que o seduzirá foi então lançado ao lago de fogo e de enxofre, onde já achava a besta e o falso profeta, e serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Ele vai para o lago de fogo. Ele quer que todo mundo vá para lá junto com ele. Por isso que ele pegou todo mundo pela mentira. Se você ler lá os 10 mandamentos, todo mundo conhece os 10 mandamentos da lei de Moisés. Não roubar, não matar, não cobiçar as coisas do próximo, respeitar pai e mãe, não ir após os ídolos. Tudo que o autismo falou para não fazer, as pessoas fazem. Não só fazem agora, como antigamente também desobedeceram a lei do autismo e pecaram. Por isso veio esses castigos. A fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Da mesma forma que está lá no livro de Apocalipse, no passado também veio para Israel e para Judá esses castigos porque eles desobedeceram a lei de Moisés. 1 Coríntios 10:13. Tudo que aconteceu no passado é sombras do que haveria de vir. Eclesiastes 9. Não há nada novo debaixo do céu. Se lermos 2 Reis, do 13 ao 17, é o que diz. No entanto, El tinha feito essa advertência a Israel e a Judá por meio de todos os profetas e videntes. Convertei de vossa má conduta e observai meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e que lhes comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Mas eles não obedeceram e endureceram a seu serviço como haviam feito seus pais que não tinham acreditado em El. Desprezaram seus estatutos, bem como a aliança que ele havia concluído com seus pais e as ordens que lhe havia dado, correndo atrás de vaidade. Eles próprios se tornaram vaidade como as nações ao redor, apesar de El lhes ter ordenado que não agissem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de El, fabricaram para si estátuas de metal fundido e 2 bezerros de ouro. Fizeram um poste, adoraram o exército do céu e prestaram culto a Baal. Tudo isso está na lei do Altíssimo para não fazer. Não construir postes, não adorar o exército do céu, não sacrificar as crianças nem para Baal nem para Moloque. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, e venderam-se para fazer o mal na presença de El, provocando sua ira. Tá vendo, irmãos? Desobedecer a lei, veio a ira. Para Israel e para Judá, veio a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. Quando desobedece a lei de Moisés, vê esses castigos. Por isso que elas estão lá no Apocalipse. Porque, tanto é que não faz sentido. Se estamos na nova aliança, por que está lá os castigos da lei de Moisés no livro de Apocalipse? Vê esses castigos, a fome, a peste, a espada, as pragas do Egito, algumas das pragas do Egito, quando desobedece a lei de Moisés. Por isso que estão no livro de Apocalipse, porque o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. E assim vê esses castigos. Se lemos Amós 4:10, na Bíblia de Jerusalém não mostra, mas na King James mostra. Para Israel veio algumas das pragas do Egito.
Amós 4:10 na King James. Na King James mostra que veio para Israel algumas das pragas do Egito. Na de Jerusalém não mostra, mas na King James mostra. Ó. Amós 4:10. Mandei pragas contra vós como fiz no Egito. Matei vossos jovens a fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados na rua de vossos acampamentos. E mesmo assim não refletisse nem voltaste para mim a Pontial. O Altíssimo castigou eles para ver se eles voltavam, porque eles desobedeceram a lei. Mas mesmo assim eles não voltaram, desobedeceram. Tanto é que o Altíssimo na lei falava para não voltar ao Egito. E no final eles acabaram voltando. Tudo que o Altíssimo falou para eles não fazerem antigamente, eles fizeram. Não só antigamente, como hoje também. A língua fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Que assim vê os castigos. Se lermos Gálatas 3:22, olha o que diz. Fala que as Escrituras colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem. Gálatas 3:22. Olha o que fala. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Alcha, fosse contida aos que creem. Todo mundo hoje em dia conhece as leis de Moisés e tem acesso às Escrituras, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Todo mundo conhece a lei de Moisés. Até que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:14, resume toda a lei de Moisés. Gálatas 5:14, pois toda a lei está contida numa só palavra, mas o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se resume a amar o próximo como a si mesmo. E esse mandamento está na nova aliança. Amarás o próximo como a ti mesmo e só eu adorarás. Gálatas 3:22, as Escrituras colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem. Aos que creem em Alcha. Não me vem de hebraico, não vem de Roma. Se você ler Deuteronômio 11, do 16 ao 17, fala que se ir após os ídolos, a lei, vem a fome. Deuteronômio 11, do 16 ao 17, é o que diz. Contudo, ficar atento a vós mesmos, para que vossos corações não se deixem seduzir, e não vos desvieis para servir a outros, prostrando-vos diante deles. A cólera de El se inflamaria contra vós, e ele bloquearia o céu. Não haveria mais chuva, e a terra não daria o seu produto. Deste modo desaparecereis rapidamente da boa terra que El vos dá. No passado veio a fome para eles. E se você vê no livro de Apocalipse, está lá o cavalo negro, a fome. Por quê? Porque as pessoas estão indo após os ídolos. Só você pesquisar o significado de Zeus. Deus significa Zeus. Senhor significa Baal. Era como as pessoas se dirigiam para Baal. Se você pesquisar no dicionário bíblico, como esse aqui, crescer, eu já usei ele em vários vídeos, mostra que Baal significa Senhor. Quando você fala Senhor, significa Baal. Fala que Astarte era conhecida como Rainha do Céu. Astarote, quem hoje em dia é chamado de Rainha do Céu? É Aparecida e Maria? Ó, Astarte, deusa fenícia análoga de Baal, Fenícia reconhecida tanto como deusa da guerra e destruição quanto de amor e vida. Seu culto permitido predominava no sul de Canaã, mas foi proibido por Josias. A palavra Astarte foi derivada do nome assírio babilônio Shtar. No tempo de Jeremias era venerada pelas mulheres de Judá como a Rainha do Céu. Por causa da Rainha do Céu, o livro de Jeremias 44 mostra. Por causa da Rainha do Céu vem a fome e a espada. Por causa de Baal vem a desgraça. Jeremias 11:17. Deus significa Zeus, Senhor significa Baal. Se você vê, não só no português, mas em outros idiomas também, no inglês a palavra God, se você ler ao contrário, significa dog. Maligno ele insulta. O Altíssimo, o Filho do Altíssimo e aqueles que servem ao Altíssimo, esteja no céu ou na terra. Deuteronômio 11, 16 e 17 fala que se após os ídolos vinha a fome. Se você ver no livro de Apocalipse, está lá a fome. Deuteronômio 13 e 16, olha o que diz. Ó. Deverás então passar a fio da espada dos habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás
como anátema, juntamente com tudo que nela existe. A cidade que salva os ídolos é colocada anátema, é destruída. No passado, o autismo falou isso. E se você ler o livro de Apocalipse, Apocalipse 16, 19 é o que fala. A grande cidade se dividiu em 3 partes, as cidades das nações caíram. E ela se levantou da Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Fala que as cidades das nações caíram. Por quê? Porque estão indo após os ídolos. Na lei, antigamente fala que a cidade que servisse aos ídolos é colocada ao anátema, é destruída. Por isso que Apocalipse 16, 19 fala que as cidades das grandes nações vão ser destruídas. Quase todas elas adoram, todas elas praticamente estão indo após os ídolos. E aí do autismo fala, Êxodo 20, 23. Êxodo 20, 23. Olha o que fala. Não fareis imagens de prata ao lado de mim, nem fareis imagens de ouro para vós. Não fazei imagens para representar o autismo. Êxodo 20 fala para não fazer imagens, não falar o nome dos ídolos, não se inclinar. Se a Marinha transferiu, ele pegou as pessoas para mentira. Fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Fez as pessoas invocar o nome dos ídolos. Senhor, que significa Baal. Deus, que significa Zeus. Jesus, que esse nome é profano, é um insulto. Fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Porque assim vê os castigos. Se lermos Deuteronômios 4, do 15 ao 19, é o que fala. Ficai muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que Yahvé vos falou no Horebe, no meio do fogo. Não vos pervertais, fazendo para vós a imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou mulher. O que a Igreja Católica faz? Faz a imagem de santo, homem ou mulher, imagem de Jesus para adorar. Fala que é um ícone. Ícone nada, é tudo ídolo. Tudo idolatria. Figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que for no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sobre a terra. Levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los, são coisas que teu autismo repartiu entre todos os povos que vivem sobre o céu. Deuteronômio 4, do 15 ao 19 fala para não fazer imagem de homem e de mulher. Apocalipse 12, 9. Maligno pegou todo mundo pela mentira. Enganador de toda a terra. E como ele enganou toda a terra? Quem ele usou para enganar toda a terra? A prostituta de Apocalipse 17. A Igreja Católica Romana. Se você ler Apocalipse 17, 3, olha o que diz. Ele me transportou então em espírito no deserto, onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos de blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Cheia de títulos de blasfemas. Senhor, que significa Baal. Deus, que significa Zeus. Jesus, esse não é o nome do Salvador. A palavra God, que significa dog. Cheio de nomes de blasfemas. Maligno usou ela para enganar a terra inteira. Apocalipse 17, 2, olha o que diz. Os reis da terra se prostituíram com ela, e convindo as suas prostituições, embriagaram os seus habitantes da terra. Convindo as suas prostituições com seus ídolos, embriagou os habitantes da terra. Está tudo bêbado com o vinho da Babilônia. A prostituta de Apocalipse 17. Foi ela que pegou todo mundo. Na verdade, o maligno usou ela, né, para pegar todo mundo pela mentira. Usou Roma para enganar a terra inteira. Apocalipse 17:5, qual que diz? Sobre a fonte estava escrito o nome, mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Muitas pessoas falam que a prostituta de Apocalipse 17 é Israel, mas não é. É a Igreja Católica Romana. Apocalipse 17:18. A mulher que veste, enfim, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual a cidade que reina sobre os reis da terra? É o Vaticano. Apocalipse 17:9. Aqui é necessária inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. As 7 colinas vaticanas. É Roma. Maligno usou ela para enganar a terra inteira. Até que é difícil, né, você falar sobre isso, porque se você chegar para a pessoa e falar, as pessoas vão dizer que a pessoa está possuída pelo mal. Porque Apocalipse 17:2. Ouvindo as suas prostituições, embriagou seus habitantes da terra. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. Estão na antiga aliança. Maligno pegou as suas para mentira. Apocalipse 12:9.
Fiz as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim meus castigos. Até para nós que tentam mostrar a verdade para as pessoas, muitos têm a gente como mal, né? Porque acha que a gente é falso profeta, dizendo heresia, mas não. É só pesquisar a verdade. É só pesquisar. Apocalipse 9. O maligno pegou as pessoas para mentira. Enganou a terra inteira. E usou a prostituta de Apocalipse 17 para fazer isso. Usou Roma. Fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer, porque assim veio os castigos. A fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Os castigos quando desobedece a lei de Moisés. Por isso que eles estão no livro de Apocalipse. Porque as pessoas não estão na nova aliança. Estão na nova aliança através de Alja. 1 Tessalonicenses 5:9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Alja. Tirando em Alja, o que fica? A ira. E o que produz a lei? O que produz a ira? Desobedecer a lei. A fome, a peste, a espada, as pragas do Egito são os castigos que vêm quando desobedece a lei de Moisés. Fica aqui esse estudo para vocês, irmãos. Era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Que ele está falando sobre Apocalipse 12:9 e mostrando, né, como o maligno enganou a terra inteira. E quem ele usou? No caso, ele usou a Igreja Católica Romana para enganar todo mundo. Fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Que assim vem os castigos. Vem a ira. Assim as pessoas vão para o mesmo lugar que ele vai. Ele não quer que a gente se salve, irmãos. Fica esse estudo para vocês. Que eu esteja com todos vocês.